Começando mais um programa Virando a Página, agora aos sábados também, aqui na Rádio Mundial. Então agradeço muito a Miriam, a Dona Lucy. Esses programas, eles são gravados e colocados no YouTube pelo André Mota. Então tem um canal, Simone Arrojo, o canal do André Mota também publica esses vídeos. Então aproveitem, porque tem mais de 100 vídeos disponíveis lá falando sobre constelação familiar. E hoje eu quero falar de um assunto muito legal, que é sobre o nosso olhar, né? Quantas coisas a gente olha, mas não com o nosso olhar, com o olhar de outras pessoas, principalmente com o olhar do nosso sistema familiar. Então, quando a gente faz uma constelação e a gente vê que nós ainda estamos conectadas com a cultura da nossa família, a religião da nossa família, o jeito de ser, a gente fica muito feliz quando a gente vê os filhos e fala, puxa, fulano é a cara do fulano, fulano é parecido com fulano, o jeito de andar, o jeito de falar, a gente acha isso super bonito, e é, né? Porque nós estamos conectados dentro de um campo de informação. E é a mesma coisa que os animais, quando eles também já sabem o que fazer. Por exemplo, né, esses dias eu ouvi que uma girafinha, né, quando ela nasce, ela tem não sei quantas horas para ela se levantar e aprender a andar. Então é pouco tempo para que ela faça esse movimento. E onde está essa informação? A mãe da girafa disse alguma coisa para ela, né? A girafinha, quando nasceu, aprendeu sobre isso como? Como os pássaros sabem para onde eles têm que ir, como eles se orientam, né? Então, tudo isso é o que a constelação faz através desse campo, que é um campo chamado morfogenético, campo mórfico. O Rupert Sheldrake, que é o estudioso desse campo, é um inglês, tem uma entrevista minha com ele no YouTube, no meu site também, simonearrojo.com.br. Mas se você ler os livros dele, Rupert Sheldrake, ele fala como as baleias se comunicam a longas distâncias, como os pinguins se comunicam, como eles acham a mamãe deles, né? Porque a gente olha aquele monte de pinguim, é tudo igual, né? Pra gente é tudo igual. Ou uma zebra, como é que o filhinho zebra acha a mamãe zebra, né? Porque aparentemente a gente olha as listas, né? São iguais. Como é que os pássaros andam todos juntos e eles se movimentam sem bater um no outro, né? Porque você vê, tem o pássaro lá que está liderando. Como é que eles se comunicam com os de trás, que eles vão virar para a direita e para a esquerda? Ou um cardume de peixes. Como isso acontece? Eu sei que muita gente nunca nem pensou nisso, mas o Rupert Sheldrake tem livros que ele explica, porque ele é um biólogo. E ele é um estudioso desse campo, esse campo de informação, esse campo da consciência. Como essa orquestra da natureza funciona, não é? Como é que os animais sabem, como é que eles aprendem, como é que eles transmitem essas informações. Então ele faz muitas pesquisas em relação a cachorros, como é que o nosso cachorro sabe o que a gente tem, como é que o nosso cachorro sabe que a gente vai voltar para casa. Então ele tem, por exemplo, uma pesquisa que está no YouTube, bem legal. Ele colocou câmeras na casa de uma pessoa que tinha um cachorro e deixou essas câmeras ligadas e sem ninguém em casa, e tirou essa pessoa, o dono do cachorro, de dentro de casa. Levou essa pessoa a tomar um café e não disse também que horas ia acabar essa experiência. Então saíram para passear por vários lugares, até que num determinado momento a equipe avisou essa pessoa, olha, agora nós vamos voltar para casa. Então essa pessoa se comunicou, ou seja, se conectou com a casa, ou seja, vou voltar para casa. Quando essa pessoa foi comunicada que agora voltaríamos para casa, a câmera registrou a diferença de segundos para o cachorro que estava deitado se levantar e ir para a porta e esperar o dono. Ou seja, quando o dono pensou na casa, o cachorro já sabia que o dono ia voltar para casa. Essa transmissão de comunicação, né, que não acontece através do WhatsApp nem do Facebook, né? Os cachorros não têm isso, nem as baleias, nem os pinguins, nem os leões, né? Então, como é que os leões se comunicam?
como é que os ursos se comunicam e como é que nós, seres humanos, nos comunicamos. Então, muita gente fala sobre a genética. Então, é passado de geração para geração, geneticamente, a nossa parte física, o nosso comportamento e as informações de um sistema. Também existem muitas pesquisas, inclusive do Rupert Sheldrake, com animais, mostrando que um grupo de animais, é que ele fazia essas pesquisas com Inglaterra e Austrália principalmente, mas um grupo de animais, um grupo de ratos que aprendeu algo, ou um grupo de macacos que aprendeu algo na Inglaterra, o mesmo grupo, se for incitado a mesma experiência, eles já sabem o que fazer com aquela experiência. A mesma coisa, o que ele diz é que se você for fazer as palavras cruzadas de um jornal de domingo, se você acordar de manhã, pegar o jornal e for fazer as palavras cruzadas, você vai ter mais dificuldade do que aquela pessoa que vai fazer as palavras cruzadas no final da tarde. Por quê? Porque aquelas palavras cruzadas, mais pessoas já conseguiram, mais pessoas já resolveram. Então, se você fizer esse teste, você vai notar a diferença. E ele até, nesse último evento que eu fui e que ele estava presente, num navio que se chama Navio da Consciência, que é um navio que tem no Alasca. Então eu dei uma palestra lá e ele também deu. E ele disse que falou para o filho dele fazer um teste. No dia da prova, uma prova de 15 questões, ao invés do filho começar pela primeira questão, onde todos começam, começasse pelas questões finais, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª. Por quê? Porque quando ele fosse fazer a primeira, a maior parte da classe já tinha resolvido a primeira, né? Ou já tinha quebrado a cabeça para resolver a primeira. Então já estaria mais fácil para ele as primeiras questões. O que mostra isso? Que quando um faz, ou dois, ou três, ou mais, aquilo se torna um comportamento mais fácil de se seguir. Então, se alguém já abriu, como os bandeirantes abriram várias estradas aqui, e uma vez eu li um livro sobre eles, como foi difícil isso para eles, eles se guiavam, né, no meio do mato, se guiavam pelas estrelas, enfim, a cavalo, e todo o trabalho que eles tiveram e como voltar pro lugar, né? Muito bonito ver como eles sentem isso. As pessoas conectadas à natureza, elas se guiam por outras fontes, que é o que eu estou tentando explicar também para vocês. Existem outras fontes de informações, e é o que a gente faz com as constelações familiares. A constelação familiar nos leva a essa fonte de informações muito mais amplas do que simplesmente a parte genética, que é a parte física. Aliás, nesse congresso, muita gente falou sobre as grandes descobertas da parte genética, mas também o quanto os laboratórios têm desistido de usar a genética como um ponto de partida para muita coisa. Por quê? Porque o que o Rupert Sheldrake diz, que é o campo que a gente usa na constelação, é que a nossa consciência, a informação, ela não está no cérebro e muito menos no corpo. Ela é uma memória estendida. E isso a gente vê numa constelação familiar. Eu ponho uma pessoa para representar você nesse campo e essa pessoa representa você perfeitamente. É o que todo mundo fala, meu Deus do céu, essa pessoa nunca me viu e como ela se parece comigo, como ela fala o que eu falo. Porque é a nossa memória estendida. Então, gente, fazer uma constelação é a gente entrar nessa memória estendida, onde nós podemos ampliar a nossa visão das coisas, do nosso comportamento. Por isso que eu comecei o programa falando hoje sobre que olhar é o nosso em relação às coisas. Se eu nasci numa família de cientistas, eu tenho um olhar talvez científico para as coisas, porque a minha família já facilitou esse olhar para mim. Se eu nasci numa família de médicos, eu tenho uma facilidade de olhar para a medicina, para a psicologia.
Se eu nasci numa família que trabalhava com costura, com moda, então eu sei olhar um tecido, né? Eu sei diferenciar um corte de uma roupa ou não, porque a minha família já facilitou. Família de artistas, famílias de músicos. Então, quando a gente tem isso num sistema, esses caminhos vão se abrindo, se ampliando. Quando a gente abre uma constelação que é chamada familiar, mas na verdade esse campo é essa grande descoberta da constelação. Nós abrimos uma constelação da consciência, é um campo de consciência. O nosso olhar, porque a nossa família, por exemplo, passou por dificuldades financeiras. Então, qual é o olhar que eu tenho para o dinheiro? É um olhar ainda da minha família. Mas se eu convivo com outras famílias, eu consigo mudar o meu olhar. Eu começo a olhar para a vida de uma outra forma. Eu começo a falar, puxa, mas a pessoa não vê a vida desse jeito. A vida que eu vejo, a pessoa não vê a vida deste jeito. Porque o olhar, ele acontece aqui dentro, né? Então, se a gente pegar vários filhos e perguntar o que você acha da sua mãe, a maior parte vai achar coisas diferentes sobre a mãe. Lógico que vai ter um senso comum, mas cada filho tem uma visão diferente do pai e da mãe. E daí fala, mas é a mesma história, o mesmo tipo de criação, o mesmo pai e a mesma mãe. O que é que diferencia? O nosso olhar diferencia tudo. E se a gente olha para a vida dos outros com um olhar que é um olhar de uma outra pessoa, vou dar um exemplo simples. Uma amiga sempre vem contar e falar mal de alguém para você. E de repente você conhece essa pessoa. Com que olhar você já vai dar a oportunidade de conhecer essa outra pessoa? Vai ser com um olhar seu ou um olhar da sua amiga? Ou os dois? A mesma coisa na nossa família. Se a nossa família olha para o dinheiro de uma forma fechada, de uma forma sofrida, é assim que inconscientemente nós vamos olhar para o dinheiro. Por isso que quando a gente trabalha nesse campo de informação, nós mudamos a informação do campo. Por quê? Porque mudamos a consciência do campo. Se a minha família está acostumada a sofrer, a se sentir só, sentir solidão, a minha família tem dificuldades de relacionamentos afetivos, não olham para o casamento, as mulheres não olham para os homens não olham para as mulheres do sistema, os pais não olham para os filhos que sustentam os pais, as profissões, as pessoas não conseguem serem profissionais, elas geralmente trabalham. Então, muita gente trabalha, mas não se torna um profissional, né? Então, é diferente você trabalhar do que você realmente se dedicar, ser um profissional, fazer bem aquilo e se desenvolver naquilo que você faz, estudar, ser uma referência e, principalmente, chegar a um outro ponto que eu quero trazer aqui. Há um ponto original, há um novo lugar para essa família. Então, por isso que existem as gerações. Só que se durante cada geração a gente copiar somente a geração passada, então para que existe a geração passada, a nossa geração e o futuro? Para que existe essa linha do tempo? Existe justamente para a gente honrar aqueles que trabalharam antes, se desenvolveram, evoluíram. Então agora a gente pega tudo que a gente recebeu deles, a gente faz a nossa parte de acordo com a nossa geração, com o desenvolvimento e a postura de olhar para a época, e eu começo a então dar passos em relação a deixar algo também para as próximas gerações. Então, gente, evoluir, quando a gente faz uma constelação familiar, é a consciência. A gente só evolui se nós percebemos que olhar tem a nossa família em relação a algo.
quando você olha para os seus pais e fala, os meus pais são perfeitos, mas de um jeito sem enxergar, só para dizer para a humanidade que você nasceu numa família perfeita, e tem gente que faz isso. Os pais realmente são perfeitos, a história é certa para nós, né? Deus não erra, Deus não erra. São os pais certos para nós, o destino certo, a história certa, esse olhar certo para o nosso desenvolvimento agora, dizendo sobre a nossa evolução espiritual. Então, o que é que tem na sua família? Como a sua família olha para o casamento, para os relacionamentos afetivos, para a sexualidade, para a espiritualidade, para a cultura, para as profissões, para as diversões, para o corpo, para a alimentação. Pode ver que tem famílias que têm muitas dificuldades alimentares, né? Porque ninguém olha para como se alimentar. Ah, mas todo mundo comeu desse jeito e todo mundo vai continuar comendo desse jeito. Só que cada geração também exige algo, né? O que a minha avó se alimentava, talvez agora, se eu for fazer isso com o estresse que as pessoas vivem, com a poluição, obviamente vai ficar doente. Então, antigamente se vivia mais na natureza, então poderia comer banha disso, né? E coisas mais gordurosas, porque também tinham outro nível de vida, dormiam mais cedo, estavam mais em contato com a natureza, faziam mais exercícios físicos, andavam mais, né, do que hoje se anda. Então, gente, cada geração exige uma mudança, um movimento. E quando nós não temos consciência e não enxergamos esse movimento, então a vida fica estagnada. Só que muitas famílias pararam na morte de alguém, então tem famílias que vivem no mundo dos mortos. Muitas famílias pararam num padrão de casamento que torna muita gente infeliz, num padrão de sexualidade, num padrão espiritual, num padrão cultural. Então, o que a gente tem feito com o nosso olhar sobre a vida? E o que a nossa geração de hoje mudou? Quando a gente entra, por exemplo, nesse canal maravilhoso que eu amo particularmente, porque faço muitos cursos e por isso gosto de compartilhar meu conhecimento através do YouTube, o quanto a gente tem liberdade hoje de aprender e de escolher. E ainda existem pessoas que escolhem se submeter a determinados programas ou a determinada violência na televisão, né? Porque se conecta com isso, porque talvez na família tenha isso. Então, por que a gente escolhe determinada profissão? Porque aquela profissão é o que é necessário para desenvolver algo no nosso sistema. Então, quando a gente vê um juiz, porque se tornou um advogado, um juiz, porque tem problemas para equilibrar nessa área no seu sistema. Por que nós nos tornamos facilitadores em constelação? Porque tem muitas ordens para serem colocadas no nosso sistema, ordens familiares, inclusive. Por que alguém se torna médico? Porque provavelmente existiram muitas doenças ou mortes que não se conformaram com aquela doença, né? Então, por que uma pessoa se torna, de repente, trabalha com moda? Porque pode ser que venham de uma família que trabalha com moda ou talvez era o sonho de alguém. Então, gente, quando nós conseguimos olhar de uma forma original, tem um livro que uma pessoa pergunta para o Bert sobre a parte genética. Ele fala assim para essa pessoa: tira a genética do campo. O que você sente na sua alma? Mais liberdade. Não sente? Mais liberdade? Ou seja, se eu não tenho a genética, então eu estou livre. Eu sinto mais força. Aliás, esse é um exercício bem interessante que a gente faz. Se eu tiro tal pessoa, tal coisa da minha vida, isso me fortalece ou me enfraquece? É uma forma da gente olhar para as coisas, né? Esse trabalho me fortalece ou me enfraquece? Esse meu casamento me fortalece ou me enfraquece? Esse exercício que eu faço, essa comida que eu como,
né? Isso me fortalece ou me enfraquece? Em todos os sentidos. Olhar de forma original significa ampliar a nossa visão, mas ainda nós enxergamos muito pouco da realidade. Por isso existem as constelações familiares, que são chamadas de familiares, mas as constelações, elas são campos que se revelam. Aquilo que ainda não foi mexido, resolvido, tratado, reconciliado, compreendido, através de um campo que se abre e que é mostrado, nós podemos então dar passos mais amplos, né? E esses passos que eu dou, quem tem benefícios com isso? Os que vieram antes. Mas já morreram. Então é a visão que eu falei. Muita gente acha que está desconectado. Morreu, desconectou. Mudou de cidade, desconectou. Separou, desconectou. Não existe desconexão. Só existe reconciliação e reconexão. Talvez estejamos afastados por muitos motivos, mas estamos conectados com tudo e com todos. E aquilo que ainda falta ter consciência de conexão nos adoece. Tudo que está desconectado nos adoece. Desconecte algo do seu corpo para ver como todo o campo sofre. Então, se tem algo desconectado na sua família, ou seja, se alguém foi excluído, você se sente desconectado aqui na frente. Então, o que a constelação faz? Vai mostrar o que foi excluído e nós vamos incluir nesse campo. Se existiu algum desequilíbrio financeiro de troca, emocional de troca, afetivo de troca, o que a constelação vai fazer? Vai dar oportunidade de nós nos conectarmos neste outro nível. Se houve uma desconexão, por exemplo, na hierarquia, houve desrespeito. Os que vieram depois se arrogaram, se acharam arrogantes o suficiente para se sentirem melhores do que os que vieram antes. Então, muitos filhos que se sentem melhores do que os pais. Vai ter problemas. Então, é isso que a constelação faz, gente. É um espaço amplo de revelações divinas. E eu quero convidar vocês que queiram conhecer esse trabalho, vir nos workshops. Eles acontecem aqui no auditório da Rádio Mundial, às terças e quartas-feiras. Mas se você for na minha fanpage, Simone Arrojo, Constelação Familiar, você vai curtir e vai saber toda a programação. Também estou começando um curso de formação e quem quiser participar, qualquer pessoa pode participar desse curso. É um curso onde você vai aprender a fazer constelação, mas principalmente o objetivo deste curso é a gente olhar para vários aspectos da nossa vida que estão desconectadas. Então, relação com os nossos pais, que são os principais aspectos, relações afetivas anteriores, relações de exclusões do nosso sistema familiar. Vamos olhar para o nosso nome, para a nossa saúde, para os setênios da nossa vida, para a parte financeira. Então, é um curso bem amplo. Qualquer pessoa de qualquer área, sem nenhum conhecimento nessa área, pode participar. É um final de semana por mês, são 12 módulos. Então, quem quiser pode ter essa grande oportunidade de participar do curso de formação em constelação familiar. É só você entrar no meu site, simonearrojo.com.br. Os vídeos no YouTube, como eu disse, tem mais de 100 vídeos, no meu site também tem. Então, o canal Simone Arrojo e o meu telefone 4108-1042. Um grande beijo a todos vocês. Esse programa estará na minha fanpage Simone Arrojo Constelação Familiar em breve e no YouTube, né? Um grande beijo a todos vocês e até o próximo.